A chegada do Jesus, né, do São Paulo, né? A chegada deles, eu acho que muda uma coisa, um patamar que eu vejo um futebol mais ofensivo na cabeça deles, Gama. Mexeu um pouco com o futebol brasileiro. Mexeu e vai mexer mais. Uma coisinha que eu falo, cara, no Brasil não se aposta no trabalho, se procura o nome. Se procurasse trabalho, eu acho que eu já teria voltado antes. Você foi treinador no Fluminense, né? Houve uma declaração do Romário ali, que te magoou também. Pô, o cara tá chegando agora, já quer ir na janela. Aquilo te atrapalhou de ser treinador no Brasil, Gama? Aquela declaração? Fala, galera, meu entrevistado de hoje jogou na base do Fluminense, tem história, foi pro Bragantino na época do Vanderlei Luxemburgo, né? Jogou em alguns clubes, treinador, tava aqui treinando o Fluminense. Houve uma declaração, ele disse: rapaz, eu vou me embora, eu vou pegar esse bonde e vou sair do Brasil. O cara hoje é uma das grandes estrelas do futebol da Ásia, né? Morando hoje em Bangkok. Rodou a Tailândia toda, nunca morou em Bangkok. Mas agora apareceu essa oportunidade desse. Eu vou ficar por aqui, que aqui é melhor. Meu grande amigo, Grão. Que prazerzão, amigo. Prazer é meu, Ricardo. Muito tempo a gente não se vê, até pela minha vida aí de ficar só fora, né? Então, um prazer muito grande estar aqui, participando com você aqui do seu programa. Tá legal. Eu que agradeço, velho. Eu que agradeço. E falar um pouco também, né? Do início de carreira, né? Aquele time do Fluminense, né? Onde o Fluminense, né, na Taça São Paulo, bicampeão, né? Ganhou um ano antes, depois quando a tua geração ganha, né? Isso. Contar depois de tudo isso, a chegada no Bragantino com o Vanderlei, né? Me conta um pouco dessa história, cara. Eu comecei no Fluminense bem novinho, né? Com 12 anos, fiquei lá até, como você falou, a gente foi campeão da Taça São Paulo, né? Fiz todas as categorias, aí a gente foi campeão da Taça São Paulo, uma geração muito boa, né? Antes tinha sido a geração do Torres, aquela do Eduardo, lateral esquerdo. E a gente bicampeão, completamos, né, o pentacampeonato Fluminense, nunca mais ganhou a Taça São Paulo. E logo depois disso a gente começou a jogar no profissional, e aí o Vanderlei, que tinha sido nosso treinador nos juniores do Fluminense, legal, levou a gente, o time todo, né, aquela geração que era uma geração campeã, né, campeão carioca de júnior. Fala de alguns nomes aí importantes. Naquele time tinha eu, o Robert, Silvio, né? Zé Maria, Silvio, Franklin, Donizete Oliveira. Caramba, que massa. O Jefferson, goleiro. Então, assim, era um time bem forte. E que aí o Vanderlei levou todo mundo, né? Da geração antes do Torres, tinha o João Santos e o Alberto, que ele juntou, que a gente ainda era júnior, e levou tudo pro Bragantino, onde a gente foi campeão paulista. E depois chegou o Parreira, que o Vanderlei saiu, e a gente foi pro vice-campeonato brasileiro, que a gente perdeu pro São Paulo a final. Eu joguei, né? Sabe? Eu sei, claro que eu sei. Não, foi um belo jogo, aquela final, um baita jogo. Ganhamos 1-0 em casa e lá 0-0, um jogaço, né? E aí, como é que segue depois da tua carreira como atleta e como chega treinador? Chega treinador de base, né? Isso. Do Fluminense, né? Isso. Eu saí do Bragantino, fui jogar no São José dos Campos. Depois fui pra fora, joguei em Portugal. E encerrei a carreira cedo também, tinha uma contusão no pubis, aí encerrei. Fiquei bastante tempo em Portugal, e aí vim pro Fluminense, já tinha a ideia de ser treinador, voltei, né? Estudei, já comecei a estudar, na época tinha um curso da FIFA, e eu fiz esse curso de 2 anos. E o Fluminense me deu a oportunidade de começar como treinador do futebol feminino. Foi onde eu comecei. Foram 4 meses no futebol feminino, depois eles me deram a oportunidade de ir para a base em Xerém, era onde eu queria começar ali. Eu achava que ali é a escola que todo mundo tem que passar mesmo. E aí eu fui mirim infantil, campeão, foi aparecendo, aí apareceu, nós trabalhamos juntos, que quando era o Renato, você e eu também de auxiliar no profissional do Fluminense. E aí comecei a ser auxiliar permanente do Fluminense, até que apareceu a oportunidade de eu, quando saiu o Ricardo Gomes, de eu assumir o time interinamente. Acabei ganhando 2 jogos, o presidente me manteve e eu passei a ser o treinador do Fluminense em 2004. E saí no final do ano, fui fazer o Campeonato Paulista pela Inter de Limeira, profissional, né, Inter de Limeira, e voltei depois do Campeonato Paulista para ser treinador do Júnior do Fluminense, onde a gente também conquistou muita coisa, né? Fui bicampeão mundial de júnior, que tinha de clubes, né? E aí apareceu
minha ida de jogar esse campeonato, cara, que apareceu o time do Emirados, que foi minha primeira saída para fora. A gente acabou lá, o jogo foi campeão, uma geração também fantástica, Lene, Marcelo, Toró, Juliano, assim, e a gente, o Fernando, irmão do Carlos Alberto, que também era um jogador fantástico. E a gente ganhou e o Sheik adorou meu trabalho e fez uma proposta para mim assumir o Al Warda Club no Emirados Árabes, e aí foi minha primeira ida para fora. Mas me diz uma coisa, você fala muito, você iniciou na base, você queria iniciar na base, né? Queria. Aí eu te pergunto, hoje, né, esquece o início da tua carreira, o que é importante hoje para se formar um grande atleta na base, Gama? Porque se fala muito que não há interação do profissional, e em alguns clubes, né, do Fluminense não acontece isso, né? Mas como trabalhar esse jogador para ser um grande jogador? Primeiro a gente tem que ver o principal, né? A qualidade. Eu, assim, sempre que eu trabalhei na base, para mim a primeira coisa que eu procuro num jogador é a qualidade dele. Porque o resto a gente consegue trabalhar, né, Ricardo? E a qualidade técnica dele, a gente evolui ele vai treinar, mas isso é dele, ele vai botar para fora. Então, depois mudou um pouco isso. As pessoas procuram tamanho, força, e aí o futebol é o que tá, entendeu? Mas assim, acho que o principal para você, o cognitivo do jogador, né? Se o jogador é inteligente, se ele toma decisões sem ser estimulado, né? Se ele é... O Fluminense faz esse trabalho, porque como revela jogador? Então, é impressionante como se revela jogadores no Fluminense de base, um trabalho... Eu me encanto com o trabalho do Fluminense, porque você sabe que tem uma boa qualidade, mas poderia ser melhor. Mas o Fluminense revela. Então, Xerém é importante? Importantíssimo. Xerém acho que é o coração do Fluminense, né? Porque é de lá que o Fluminense consegue fazer um caixa, é de lá que o Fluminense revela nomes para jogar. 2 meninos aí jogando muito bem, aí o João Pedro, né? E o outro menino, Marcos Paulo. Fora tem outros ali também, que estão ali só esperando uma oportunidade. Mas o Fluminense já tem a característica e a escola, que é procurar a parte técnica, dar valor a isso, e aí vai se desenvolvendo as outras coisas. Então os jogadores do Fluminense são mais técnicos, os jogadores do Fluminense são aqueles que fazem alguma coisa diferente, não são fortes fisicamente, é diferente. Se você vê quando aparece... Mas é um trabalho feito lá em Xerém? É um trabalho lá. Que busca essa qualidade? É a característica do Fluminense, é a escola do Fluminense que busca isso. Tem times que buscam, como eu falei, perfil físico primeiro, perfil físico. No perfil físico. Se tiver qualidade, ótimo. Mas primeiro, no Fluminense é o contrário. Você, vamos tocar no assunto agora, eu estava até brincando antes. Você foi treinador no Fluminense, né? Eu acho que foi um bom treinador, você trabalhou bem no Fluminense, né? Agora, houve uma declaração do Romário ali, que te magoou também muito, né? Pô, o cara tá chegando agora, já quer ir na janela. Aquilo te atrapalhou de ser treinador no Brasil, Gama? Aquela declaração? Acredito que sim, Ricardo. Acredito. Porque você é um cara capacitado, um cara que conhece futebol e muito. E a gente vê o Gama, né? Depois a gente vai chegar para fazer um grande sucesso lá na Tailândia, né? Treinador de clubes, treinador da seleção. E aquela declaração te magoou, te chateou do momento, mas assim, você acha que te atrapalhou? Não, assim, eu posso dividir isso assim em duas partes. Assim. Na hora me atrapalhou porque eu estava começando e eu sempre imaginei assim, o treinador é a hierarquia, né? Então, quando acontece um negócio daquele, na verdade eu não esquentei muito com o que foi falado. Nunca levei pro coração, nunca fiquei... Só que era um nome muito forte, o Romário, com um treinador que estava começando. Isso virou uma coisa muito grande. Aí deram muito valor a isso, mas eu nunca me preocupei muito com isso, sabe? Assim, que isso que o Romário fez foi uma coisa... Não, que nada. Aquilo ali, cansei de falar quando eu era jogador. É uma brincadeira da gente, do futebol, que acontece toda hora, esse tipo de coisa. Para mim, normal. Só que virou uma coisa muito grande. Era um ano político no Fluminense. Era um ano de mudança de presidente. Se aproveitou isso e acabou levando para um negócio muito grande. Só que, graças a Deus, eu e o Romário nunca teve nada, entendeu? Aquilo ali, na hora... Foi uma declaração. E na hora se conversou e morreu. A coisa foi andando mais pela imprensa. Mas me prejudicou a trabalhar aqui, porque ficou uma imagem de um cara novo que não aceita nada. Entendeu? Que é um cara
bate de frente com a... Sério, coisa que você nunca foi. Né? Não, muito pelo contrário, sou um cara bem tranquilo. E aí, o que aconteceu? Graças a Deus, minha carreira dali deu uma guinada, né? Que eu fui para fora. E aí, fora, consegui vencer e mostrar o que eu sabia que eu tinha potencial, que eu conseguiria. Eu estudei bastante, você me conhece, sabe que eu sempre fui muito interessado nisso. Então, aconteceu, eu fui para fora, em todos os países que eu passei, conquistei títulos, fui conquistando respeito na Ásia. Mas aí... eu te pergunto, né? Você teve alguns países, mas a Tailândia, ela te marca muito, né? A Tailândia, digamos assim, você vai muito bem como treinador. A tua capacidade, ela é demonstrada aos anos. Quanto tempo já tem de Tailândia? Vou fazer 6 anos agora, 6 anos, em março. Uma vez eu te encontrei no shopping, a gente batendo um papo, e eu te perguntei, você estava muito bem lá? E você falou assim, eu perguntei, Gama, tu tem vontade de voltar para o Brasil? Ele falou, eu tenho. Eu queria voltar para o Brasil. Se tiver uma boa proposta. Isso não aconteceu ainda, porque você faz, na Tailândia, você é uma personalidade. Você chegou a treinar os clubes, ser campeão, você treinou a seleção da Tailândia, né? O ano passado, né? Então me conta um pouco, assim, dessa tua relação com o povo, com a torcida. O futebol tailandês mudou muito desde a tua chegada. Então, Ricardo, eu cheguei em 2014 na Tailândia. Eu cheguei assim, como é que eu vou falar? Tinha umas 10 rodadas do primeiro turno e eu fui contratado para um time chamado Buriram United. E eu pesquisei sobre esse time, a proposta era legal, eu fui para lá e eu cheguei, era de noite. Então não deu para ver muito, eu acordei, quando eu saí assim, o cara falou, você vai dormir dentro do CT, tem um hotel, né? Você dorme aí, amanhã falei, um hotel dentro do CT, vou ver. Quando eu acordei bem cedo, quando eu abri assim, eu falei assim, peraí. Aí eu chamei o meu auxiliar, falei, rapaz, olha onde a gente tá, a gente não pode errar. Porque Bela estrutura. Estrutura assim que eu não conhecia no Brasil ainda, isso na Tailândia. Hoje os clubes aqui deram... Uma guinada, né? E aí eu fui para um clube certo, com estrutura, com jogador que estava num momento ruim, e aí eu consegui nesse time aí bater todos os recordes, né? Fiquei 2 anos e meio e ganhei praticamente todos os títulos possíveis e imagináveis. Passei o ano de 2015, a gente ganhou 6 títulos, 4 nacionais e 2 internacionais, invicto, sem perder um jogo. Isso aí marcou. Incrível, né? É chamado do time invencível, né? O time que fez história, bateu o recorde de ponto, que nem eu vejo agora o Flamengo, recorde de ponto, recorde de gols. Assim, uma história um pouco parecida do que a gente fez. Isso me marcou. É a maior torcida, esse clube, lá? Junto com esse que eu tô agora. Eles são a maior rivalidade do país. Esse é da capital e o outro é do interior. São os maiores. E aí, o que aconteceu? Dali eu mudei de time, fiz uma aposta assim, porque falavam que eu ganhei porque eu fui pro time grande, sabe? Então eu ganhei aquilo tudo. E apareceu um time que a melhor colocação dele nos últimos 10 anos era 10º lugar, 9º lugar. E eu fui para esse time. E aí eu fiz esse time... Mas foi como desafio? Desafio. Acreditei no dono, né? Porque os clubes lá são de dono, no que ele me prometeu investir. E isso foi um prazer muito grande também, porque foi um time que eu montei, né? Eu montei o time, montei a estrutura do clube toda. CT. Sempre com brasileiros? Sempre com brasileiros. Não. O meu primeiro ano, em 2014, eu joguei só com espanhol. Muito bons jogadores também. No ano seguinte, já com brasileiro. 2 brasileiros e 1 espanhol. E 1 coreano. E no outro time, que é o Chiang Rai United, que é esse time que a gente saiu... Eu fui campeão das 2 Copas mais importantes do país, não fui da Liga, fiquei em 4º lugar um ano, 5º no outro, mas eu ganhei as 2 Copas 2 anos seguidos. Fiz o time mudar de patamar, esses eram 3 brasileiros e 1 coreano. E aí o time virou grande agora, é grande. E aí eu me credenciou para a seleção, entendeu? Assim, as pessoas falaram, pô, realmente esse cara tem alguma coisa de diferente. Ele pegou um time, fez um time e eu fui para a seleção. Estava na seleção, o trabalho estava indo bem, tinha ido já em 3 finais com a seleção. Não fui campeão, mas tinha chegado nas finais. E apareceu a proposta do outro gigante da Tailândia, que é o meu time atual, o Muangthong, SG Muangthong.
que veio com um montão de dinheiro aí. É mais ou menos assim, não tinha como, eu fiquei preocupado, né? Porque você está saindo da seleção, como é que as pessoas vão entender isso, né? Vai sair. Não. Mas correu tudo bem, como tem muita torcida, e é de Bangkok. Aí peguei esse time numa situação bem difícil de último. Quase em último ali. Último lugar, último lugar. A classificação. E a gente acabou em quinto. Incrível. Quinto, uma arrancada de um turno. Volta para lá? Volto agora, tem mais um ano. E como você falou, é verdade, assim, conquistei o prestígio lá, respeito. Lá não consigo andar, assim, as pessoas param para foto, para quando me veem. Então isso é legal, é gratificante. Procurei isso minha vida toda. Você trabalhou para isso, Trabalhei. Você trabalhou para isso. Agora outra coisa. O que me surpreende, a gente falando um pouco do futebol brasileiro, está falando do futebol tailandês, gente. E o Gama, ele dá uma declaração que é um pouco... Você fica um pouco assustado como era o futebol brasileiro. Você teve a primeira vez em 2014, né? A gente está falando de 5 anos. Quer dizer, ele olha... vai na Tailândia ver um centro de treinamento espetacular, que poucos clubes, o Flamengo na época não tinha um centro de treinamento, o Fluminense não tinha, o Vasco não tem. Então isso é a evolução do futebol brasileiro, né? Claro, por isso que eu digo, nós temos a mão de obra, os jogadores qualificados. Se nós aprimorarmos e dermos essa qualidade ao atleta, não tem quem segure o Brasil, né? O trabalho de base forte, está falando de uma Tailândia. Né? E em 5 anos, né, que você está lá, você já chegou com essa modernidade. Isso, hoje os times todos estão evoluindo, porque o campeonato cresceu muito nesses 4 anos. Né? Antigamente eram 2 times que disputavam o campeonato, que era o Buriram, onde eu trabalhei, e o Montong, onde eu trabalho agora. E agora não, você vai disputar uma liga, a liga tem 8 times que são considerados top de investimentos, a liga de 18. 8 times e os outros não tem muita diferença. Então, assim, eles estão investindo muito em tudo, nas contratações, nos profissionais que chegam para trabalhar, nos jogadores. Os jogadores, o nível aumentou muito, né? Muito, entendeu? Então, é um investimento forte. E tem investimento forte, eles contratam bem, eles pagam bem, o público pagam bem. Paga bem, o público adora, né? Você vai ver uns jogos... Comparece, o público vai a campo. Isso que eu ia falar, os jogos são sempre cheios, estádio cheio. Quando eu saí do Catar... Uma das coisas que fez eu sair do Catar era isso, não tinha muito público. Você ia jogar, não tinha muita coisa, você não sentia aquela adrenalina. E aí eu fui para Tailândia e eu fiquei assustado. Eu falei, pô, a gente só, sabe, porque a gente visualiza só... E você tem acompanhado o crescimento, né? Eu acompanhei. Desde quando você chegou, né? É fantástico. Agora, Gama, outra coisa, você é um cara estudioso, você tem acompanhado o futebol brasileiro, né? E se fala muito dos treinadores brasileiros, né? Principalmente essa chegada do Jesus, né? Do São Paulo, né? E eu não concordo, eu sempre digo, acho que a qualidade do nosso treinador brasileiro é muito boa, tá? É muito boa. Agora, quando chega esses caras, é claro que a gente também tem que aprender com eles alguma coisa. É claro que eles não vão ensinar tudo, mas eu acho que a chegada deles, eu acho que muda uma coisa, um patamar que eu vejo um futebol mais ofensivo na cabeça deles, Gama. Você tem acompanhado essa evolução, o que aconteceu no Brasil, essa arrancada do Flamengo, é claro, pela estrutura que o Flamengo tem, né? É claro, mas a ideia desses treinadores, ela mexeu um pouco com o futebol brasileiro. Mexeu e vai mexer mais, eu tenho acompanhado, eu concordo com o que você falou, eu acho o treinador brasileiro muito bom, não por eu ser brasileiro. Não, Primeiro porque nós nos adaptamos muito fácil, isso é uma coisa que é difícil o estrangeiro ter, entendeu? E seria até hipocrisia minha falar assim que eu seria contra os estrangeiros trabalhando aqui, porque eu sou um estrangeiro que trabalha lá fora. Exatamente. E que sou uma referência lá fora. Exato. Na Ásia, assim, eu sou bem conceituado. Você é o cara. Então, como é que eu vejo isso? Eu vejo mais ou menos assim, Ricardo. O que eles trouxeram é fantástico, porque eles soltaram os times, mostraram um novo tipo de marcar, de jogar sob pressão, das linhas altas. Que os brasileiros sabem fazer isso, mas não fazem porque é muita pressão. O respeito que eles têm, os brasileiros não têm. Então, se um cara faz isso aqui e perde 2 jogos, ele é mandado embora. Eu vejo mais assim, que o brasileiro sabe e também quer fazer isso, mas o medo do resultado. Entendeu? Mas eu vejo isso de longe. Tá, assim. mas eu te pergunto, mas não tem treinadores brasileiros que estão ricos, bem financeiramente, trabalham em clubes grandes, tem jogadores com capacidade, não podia abrir mais também? Não, aí se fala, não, isso é uma característica minha, sim, mas
Gente, às vezes eu tenho uma característica, você vai para um time, não, eu quero jogar assim, não dá. Eu vou ter que mudar, eu tenho que ter o plano B. Então, é isso aí, você falou tudo. Eu acho que, se você me perguntar qual é a minha característica, não tem, Ricardo. Aí você vai Depende do jogador que tu vai ter, né? Eu dependo do jogador que eu vou ter. Então, assim, num time eu joguei de um jeito, no outro eu jogo do outro. Se eu conseguir trazer as peças do jeito que eu imagino, do meu conceito de futebol, ok, eu faço. Mas se eu não tiver, eu tenho que me adaptar. O que você falou é verdade. Tem treinadores aqui consagrados, com uma boa situação financeira, que eles podiam arriscar mais, não pensar só no perder ou não o resultado. Assim, mas é difícil falar. Eu acredito muito nos treinadores brasileiros. Acredito que os dois trouxeram coisas fantásticas, que o ano que vem vai ser um campeonato melhor. Acho que todo mundo vai fazer isso. Todo mundo vai querer. O treinador tem falado, o Renato Gaúcho tem há 3 anos fazendo um grande trabalho. Grande trabalho no game. O do Atlético Paranaense agora também, que foi pro Corinthians. Também. Então, são bons treinadores. E tem outros mais, o Rogério Ceni no Fortaleza. E também é o conceito, né? Claro. Acho que a chegada deles vai fazer muita gente mudar o conceito. Isso que vai mudar a chave, que eu acho que vai ajudar bastante o futebol brasileiro. Esse conceito, não é, a ideia do jogo, eles mostraram que é possível. Outra coisa, você é um cara estudioso, eu te conheço há anos, né? Você é um cara que acompanha o futebol mundial. O que tem me assustado nas últimas Copas do Mundo é o seguinte, o Brasil, se a gente não ganhar essa Copa agora, são 20 anos, partir para 24 anos sem ganhar, né? O que é que está acontecendo com o nosso... A Europa evoluiu mais do que a gente. Eu fui ver alguns jogos, eles cresceram mais, eles são muito mais fortes. Eles têm uma força, uma obediência tática. O que é que está acontecendo? Vamos dizer, e Tite, vamos dizer, para mim ele tem que ser o treinador da seleção. Essa sequência tem que ser dada a ele. O que é que você acha do trabalho do Tite? Chegou ali num patamar alto e depois ela começa a descer. Então, em relação ao clube europeu, da seleção europeia, eu acho uma evolução deles muito grande e uma involução nossa em relação ao jogador de toque, do drible, da malandragem. Então, você como que acompanha o futebol mundial, como você vê isso? A seleção brasileira e a permanência do Tite na seleção? Não, eu gosto muito do trabalho do Tite. Só acho que ele perdeu um pouco aquele brilho no olho, sabe? Aquele tesão para fazer. Eu vejo assim, de longe. Confio muito no trabalho dele, mas não vejo ele mais com aquela intensidade que ele tinha, entendeu? Não sei porquê, de repente por causa da espancada, da pressão, e o cara vai se sentindo um pouco incomodado, mas eu acredito muito no trabalho dele. E eu vejo a seleção assim, você falou uma parte aqui, nós temos o talento, mas a gente não tem a tática. Aí o Tite sabe? Sabe. Mas o jogador chega aqui, ele quer fazer por ele, entendeu? Você vê um jogo muito amarrado, sabe? Ele não propõe o jogo, entendeu? Eu vejo que não é a nossa essência, entendeu? Os jogadores perderam a confiança em Tite? Eu acho que não, mas os jogadores, eles precisam mais assim, se comprometer. De repente essa é a palavra, entendeu? É isso aí. Um comprometimento maior. Eu fiz essa pergunta, Gama, porque eu fui jogador e você também. Tem hora que é o treinador, tem hora que é o do mundo, e tem hora que é o jogador, amigo. É agora. Eu tenho falado isso já há muito tempo. Eu adoro jogadores brasileiros, mas eu acho que tem jogadores que jogaram 2 Copas, tem jogadores que vão para a 3ª, 4ª Copa do mundo, talvez, na próxima Copa. E eu vou ser sincero, eu tiro pelo nosso grupo. A gente tinha um grupo que perdeu em 90 e ganhou em 94. E a gente tinha um belo treinador que é Parreira, mas tinha um momento que era a gente. Eu não tinha mais volta, eu não tinha como voltar, era a minha última Copa do Mundo e muitos ali foram a última Copa do Mundo. Então a gente se comprometeu, o treinador, todo mundo é importante. Agora, eu acho que está faltando. Eu vejo declarações de jogadores falando assim, a gente gosta do Tite, mas eu acho que precisa mais. Então, não é só gostar. É isso aí, eu acho que eles têm que se comprometer mais, eles têm que... Porque o futebol virou um negócio muito grande, né? Então, assim, o jogador hoje, eu acompanhei sua geração, acompanhei, então eu conheço bem até as histórias, por ser amigo de vocês, de tudo, eu sei muito bem tudo que é... Então eu vejo assim, os jogadores hoje um pouco mais preocupados com o outro lado. A seleção é um complemento, e antigamente não. Era o principal. É isso aí. Então quando a seleção passar a ser o principal de novo, eu acho que a gente volta a ganhar, e volta a ganhar em sequência. Mas tem que ser o principal. Exatamente, isso vem com a mudança, vamos dizer, antes a gente pensava em jogar num grande clube,
e a seleção ir pra fora. ir fora. Isso. Hoje mudou. Não, hoje... O jogador sai com 17, 18 nem precisa anos. jogar na seleção. Ele não é criado, por mais que ele goste, mas a gente tinha um tempo de maturação. A gente ficava 2, 3, 4, 5, 6. Zico saiu com quantos anos daqui? Com 28, talvez, 27? A minha geração eu saí com 26. Então, eu vou falar uma experiência minha na seleção da Coreia. Eu fui treinador também na seleção da Coreia e os jogadores coreanos, quando eu ia ver os jogos, sabe? Aí eu ia lá, conversava com o jogador, para fazer uma... E eles falavam para mim, o meu sonho, eu ia conversar com o jogador, né? Como é que tá? E eles falavam, eu preciso ir para a seleção. Eu tenho que ir para a seleção, vou dar minha vida para ir para a seleção. Porque quando eu for para a seleção, os times da Europa vão me ver. O coreano, isso em 2000 e depois da Copa de 2010, que foi quando eu assumi, fiquei até 2012. Então, você vê uma diferença de pensamento. Por que eles queriam ir para a seleção? Porque eles sabiam que ali eles mudam o patamar. Ele passou para a seleção, ele passa a ganhar mais, ele passa a ser visto para jogar fora da Coreia, que é o interesse de todos os jogadores. Tanto que hoje tem coreano no mundo todo. O mundo inteiro. Porque eles precisam da seleção. E isso é importante, é o comprometimento, é o interesse. Hoje eu não vejo isso, eu acho que não é nem... Não é que o cara não queira jogar, não, o cara quer jogar. Quer, mas não, mas tá não tem, as etapas passaram. Não tem. Né? Ela... Isso, já vai direto. Isso eu acho que é o principal que a gente perdeu um pouco. Gama, obrigado aí pela entrevista, foi muito bom. Agora, uma última pergunta. Quando volta pro Brasil? Ou não volta? Então, Ricardo, eu hoje não me vejo voltando, né? Assim, eu gostaria muito de voltar, aqui é meu lugar. Eu acredito que se eu voltasse, eu... Tem muito a acrescentar, né? Ajudar, isso, né? Assim, tô bem preparado, tô pronto, mas não sei se vão apostar em mim, porque eu sempre tenho uma coisinha que eu falo, cara, no Brasil não se aposta no trabalho, se procura o nome. Se procurasse trabalho, eu acho que eu já teria voltado antes. Também acredito. Assim, pelos títulos, pelo trabalho que eu... Pela capacidade que você tem. Isso, velho. então assim, tô bem feliz lá, não vou falar que não volto, mas hoje minha vida é lá e me preparo para ficar lá bastante tempo, o tempo que eu conseguir. Eu sou um cara muito competitivo, então quero ganhar sempre. Mas se tiver que voltar um dia e for bom, vai ser um sonho também. Eu espero um dia que você volte ao nosso Brasil. Eu acho que pessoas como você, capacitadas, que estudam futebol, né? Sempre foi assim. Eu te conheci já no Fluminense e o teu interesse, né, em relação ao futebol é muito grande. Então eu espero um dia que você volte, né? Prazer imenso falar contigo. Prazer é meu, Ricardo. Valeu, amigo. Obrigado, um abraço, boa sorte, tá? Valeu, gente. Um abraço e vamos que vamos. Um abraço. Rapaziada, vamos se inscrever aí no canal do meu amigo Ricardo Rocha 3. Vamos acionar o sininho, vamos seguir esse canal. O canal é bem legal, com muita entrevista, muita gente do futebol. O Ricardo conduz como ninguém. Espero vocês. Obrigado.